Nono F. Pode Pessoal, começar, Will. então a gente começa a aula. O primeiro assunto desse bimestre, na verdade, boa parte desse bimestre, nós vamos estudar um pouco mais da história do Brasil, tá bom? Nós vamos até a parte da ditadura militar, de uma forma resumida, é claro, né? Porque não tem como a gente fazer essas aulas assim, né? Dessa forma, pelo Google Meet, trabalhando tantos assuntos assim de forma tão densa, né, Ju e Max? Então a gente está pensando em fazer um compilado desses temas, trazendo um pouquinho a cada vez que a gente lançar uma atividade nova lá no formulário para ajudar vocês, ok? Vocês viram lá que eu coloquei a mensagem para vocês não responderem ainda, que a aula ia ajudar, beleza? Então, nesse momento, nós vamos estudar sobre a república chamada populista no Brasil, tá? Que tem a ver também com um cara que nós já estudamos lá no começo do ano, que era o Getúlio Vargas, tá bom? E nós não chegamos a dar aula pelo Google Meet sobre ele, nós vamos retomar um pouquinho bem rapidamente, mas vocês fizeram atividade sobre ele já, tinha alguns vídeos que a gente disponibilizou, ok? Pode passar, Ju. Então, esse período dessa república populista, ela vai de 45 até 64. O que acontece em 64? Começa a ditadura militar no Brasil, beleza? Esse é um assunto para uma próxima aula, não é hoje, é só para vocês saberem. Então, nós vamos estudar esse hiato entre o fim do governo Vargas, quando ele sai do poder, a primeira vez, até o início da ditadura militar. Todo esse momento é chamado de República Populista. Pode passar. E aí eu lancei uma questão aqui, para vocês pensarem, vocês podem falar, ligar o microfone e falar mesmo, tá? O que vocês acham que torna um presidente adorado pelo povo, querido pelo povo? Que características tem um presidente que é querido pelo povo? Vamos lá. O que vocês acham? Carisma, o João Victor disse. Lê, é isso que eu te pedi para você ler, porque eu não consigo ver, para você e o Max lerem, para eu saber. Carisma, respeito, se ele atende às expectativas, as promessas para o povo. Quando ele realiza a vontade. Tem que cumprir, né, João? Promessas, mas tem que cumprir. As propostas, o poder, beleza, propostas feitas. Isso torna o presidente querido. Fala, Max. Tem ali também um que eu achei bem legal, quando ele realiza a vontade popular. Acabei de ver do Felipe, verdade. Quando ele realiza a vontade popular. Pode passar. E aí tem a outra questão, né? O que torna um presidente impopular? Ou seja, que característica tem um presidente que ele não é muito querido pelo povo, que a aprovação dele é baixa? O que acontece? O que esse presidente faz? Egoísmo, dependendo das causas que ele apoia, boa. Quando ele faz coisas que não agradam o povo. Como subir o imposto. Quando não cumpre com as promessas. Isso é o oposto daquela outra ideia, né? Então, são características que tornam o presidente impopular. E no Brasil, nós já tivemos presidentes muito populares e presidentes também bem populares, ok? Mesmo os atuais ou os mais antigos, a gente sempre teve essas duas questões. Okay? Posso fazer um comentário, Will? Eu ia até perguntar se vocês sabem de algum presidente que foi, assim, muito impopular. Então, eu queria falar para eles, assim, eu não estou vendo o chat nem vendo vocês, né? Mas, assim, gente, é muito legal quando a gente estuda a história mais recente, né? O Max e o Will estão aqui para me ajudar a falar disso, porque a gente consegue relacionar muito com os dias de hoje. Embora a gente vá estudar um período aí de décadas atrás, a gente pode super relacionar com a questão, né, da política hoje do Brasil. E tudo que a gente tem na política em 2020 no Brasil tem raiz ali atrás, né, meninos? Então, sim, é bem legal a gente discutir isso com vocês, e eu acho que vocês já têm condições, já têm senso crítico para a gente fazer essa discussão, então eu acho muito legal. É, isso mesmo. Pode passar, Ju, que tem uma linha do tempo ali, que vocês vão entender melhor onde que nós estamos. Ó, então, a primeira república, chamada de República Velha, é o início da república, quando tem a proclamação, os dois primeiros presidentes, está tudo muito bagunçado ainda, né? Até hoje, aliás, mas nesse início, estava tudo muito bagunçado, ninguém sabia muito bem o que era uma república, enfim. Aí vem a Era Vargas, que nós já estudamos no primeiro bimestre, que começa lá em 1930 e vai até 45. 15 anos seguida, esse cara no poder. Foi o presidente que mais ficou no poder, e ele vai voltar, tá bom? Daqui a pouquinho nós já vamos ver que ele voltou.
no poder. Então ele fica muito tempo. E o momento que nós estamos, passa aí, Ju, que eu circulei, é a República Populista, olha aí. Está entre a Era Vargas e a ditadura militar. Então é uma pequena experiência democrática que o Brasil vai viver, porque na época de Vargas o brasileiro não votava para presidente, na República Velha quase ninguém participava das eleições. Então é uma pequena experiência que o Brasil vai ter, podendo escolher seus presidentes, aí vai parar durante 20 anos, que é a ditadura militar, e volta só lá nos anos 80, e a gente está vivendo isso até hoje, estamos aprendendo ainda o que é democracia. Então, parece que nós estamos estudando uma coisa muito antiga, mas não é, gente. O Brasil teve pouca experiência democrática até hoje, se a gente for somar, né, gente? Sim. Então é isso, pode passar. Já que a República Populista, o que é populismo? Fala aí, Max. Pessoas, vamos lá. O que vocês acham que é populismo? Para começo de conversa. Pensa pela palavra. Pensa pela palavra e coloca aí no chat o que vocês acreditam que seja, por favor. Meninos, vocês leem para mim? Popular. Poder popular. Popular. E o que é popular, então? É uma boa pergunta. Algo que chama a atenção do povo. O povo, pessoa que é muito reconhecida, algo famoso. Mas, pessoas, vocês podem, por exemplo, pensar que tem pessoas famosas e impopulares. Sim. Entendeu? É verdade. Ô, Max, a gente pode até fazer uma relação hoje em dia, né? Porque na época desses caras aí não existiam redes sociais. Mas, assim, os cancelados, né? Nas redes sociais. São famosos, mas são impopulares, gente. Exatamente. Então, vamos lá. O populismo, pessoas, ele surge bem antes do que a gente imagina. Ano passado, vocês devem se lembrar que vocês estudaram uma coisa chamada Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, subiu um baixinho o poder da França, chamado Napoleão Bonaparte. Aquela é o primeiro embrião que a gente pode pensar assim de um governo claramente populista, que buscava dar ao povo aquilo que o povo estava pedindo, buscava atender as necessidades do povo com o intuito claro de conseguir um apoio da população para alguma coisa que ele quisesse fazer. Então, Napoleão ficou muito tempo no poder da França. De início, ele foi lá e deu para o povo a reforma agrária que o povo queria, as liberdades e igualdade na lei que o povo queria desde a Revolução Francesa, e com isso conseguiu restabelecer a monarquia do jeito que ele queria na França, por exemplo. Isso foi uma matéria do ano passado, mas só para vocês terem uma ideia, isso lá em 1800, ok? Mas aí teve na Europa, teve em diversas mudanças no mundo, né? Com a ascensão dos regimes totalitários na Europa, com as características que os Estados Unidos vem adotando aqui para a América, ok? Que também foi matéria do ano passado para vocês, a questão da doutrina Monroe, aquela expansão da influência dos Estados Unidos na América, e isso foi ficando, e essa prática ela foi ficando relegada aqui aos países da América Latina, por assim se dizer. A gente vê um caráter populista já naquela matéria, ainda naquela matéria que a gente viu no bimestre passado, quando a gente falou de fascismo e nazismo. Apesar deles falarem para um grupo específico da sociedade, eles tentam trazer algumas noções de populismo, de falar como se estivesse falando no nome da nação inteira, como se a nação representasse só aquela parcela da sociedade, ok? A diferença é que eles vão parar por ali na Europa e vão seguir um novo caminho depois de 45. Entretanto, aqui na América, isso vai se adaptar especialmente à democracia que vai começar a ser desenvolvida depois de 45. Se a gente for falar do período forte populista no Brasil, vai ser a partir de 1930, quando o Vargas sobe ao poder de fato. E você vê que o Vargas ele mistura elementos, como a gente viu lá no primeiro bimestre, ele vai misturar elementos tanto de governos de extrema-direita, governos ditatoriais, como o Estado Novo, e depois, como a gente vai ver daqui a pouco, ele vai ter um governo totalmente nacionalista no país. Mas isso eu vou deixar para eles falarem depois, que seria mais próximo de um espectro, entre aspas, com políticas à esquerda.
Ou seja, a gente já vê que o populismo em si, ele não se adequa a uma vertente política, ele não fica restrito a uma vertente política em si. Ele se adequa tanto à esquerda quanto à direita, nesses termos clássicos que a gente costuma usar para designar os lados políticos, né? Mas... Posso passar as características, Max? Por favor. Pode colocar as outras também. Já. Todas? Tá bom. Beleza. Aí. Então, pessoas, assim, algumas características vão ser clássicas. Mais uma. Quê? Embaixo. Tem mais uma. Ah, tá. Obrigada. Tem algumas características clássicas. Assim, o mais engraçado do populismo é que ele se apresenta de acordo com a realidade nacional que ele está inserida. Então, no Brasil, ele vai se apresentar de uma forma, com algumas características mais claras do que outras. Na Argentina, por exemplo, que clássicos de populismo argentino é o peronismo, o governo Kirchner e por aí em diante, ele vai se apresentar com outras características, inclusive o peronismo de direita, o kirchnerismo de esquerda, por assim dizer. Ok? Mas, o que eu quero dizer com isso, pessoas? Que, você não vai pegar isso aqui como uma receita de bolo e falar assim, tem que ter essas 4 características para se consagrar como populista. Ou, necessariamente, ele extrapola, e principalmente hoje em dia, onde a gente tem uma configuração de influência de rede social, de fake news, sim, de diversas ferramentas novas que facilitam a atividade populista de uma forma diferente a essa que está descrita, que é o populismo histórico da América Latina. Mas essas características são relação direta entre o líder e as massas, uma relação de proximidade, e isso hoje em dia, por exemplo, transportando, todo político que tem, por exemplo, resolve passar as informações do seu governo por Twitter. Ele não está agindo através de uma instituição, do governo, do Estado brasileiro. Ele está passando pelo Twitter. E isso vale tanto para o político de oposição quanto para o que está no governo, tá ok? Forte nacionalismo econômico e defesa da união das massas. Relaciona-se a tendência dos políticos populistas a adotarem medidas econômicas nacionalistas. Além disso, o discurso é sempre voltado para a conciliação das diferentes classes sociais. Ok? Assim, o líder não fala por uma classe específica, mas pela nação. Hoje em dia, a gente pode adaptar, inclusive, isso ao líder que acha que está falando por toda a nação. Não necessariamente ele está querendo falar para toda a nação, mas ele dá a entender que ele fala para toda a nação. Ou seja, ele dá a entender que a nação tem que ser daquele jeito. Ok? Liderança política baseada no carisma pessoal e na rede de clientelismo. O que seria o clientelismo, cara? Clientelismo, vamos lá. Lembra quando a gente estudou lá na República Velha o coronelismo? Aquela troca de favores do você me dá seu voto, eu te dou um botijão de gás, você me dá seu voto, eu faço isso aqui para você, eu consigo um emprego ali para você, e por aí em diante. Isso são redes de poder que vão surgindo. O coronel, ele não faz só o coronelismo com o subordinado dele, o cara que vai dar o voto. Mas quando ele está negociando com pessoas da mesma esfera de poder dele, ou seja, do mesmo extrato social dele, etc., também acontece esse tipo de troca de favores. Como hoje em dia costuma se falar, o toma lá, dá cá, o faz isso por mim, eu faço isso por você. Aquela política de alianças que nem sempre leva em conta o contexto geral, ok? Nem sempre leva em conta o que é melhor para aquele momento, o que é mais necessário para aquele momento. Porque aí fica uma questão muito legal para vocês, pessoas. O político ele tem que fazer só o que o povo quer, ou ele tem que fazer o que seria melhor para aquela sociedade em geral? E como que a gente define a linha disso? Do que é melhor e do que o povo quer? Quem que vai definir essa linha? Alguém saberia me responder? Como que é a pergunta, Max? O político tem que fazer o que o povo quer, ou ele tem que fazer o que é melhor para a nação, para o país, para o Estado, em geral? O que seria melhor?
Melhor para o país, ok. Mas quem que define o que é melhor para o país? Ele Isso é mesmo. uma discussão muito importante, né, Max? Para a gente fazer, esse ano é ano eleitoral, gente. Não tem eleição para presidente, por exemplo, mas tem no âmbito municipal. E logo, logo vocês vão votar, né, Max? É uma coisa que a gente tem que pensar. Exatamente. Sim. Com certeza. De preferência o que é melhor para o país, mas sem deixar de lado o que o povo quer. Beleza. Quem define, então, é o povo. E como que o povo define o que é melhor? Olha como uma pergunta leva a outra. Olha como que a gente vai montando esse cenário, pessoas. Como que o povo define isso, pessoas? O que seria melhor para o país? De acordo com o que eles querem, precisam. Ele leva em conta a situação do país, com greves. Se a gente não ter que pagar imposto por algo, já é uma definição de melhor. Isso é um debate muito amplo. A questão do imposto é roubo ou não. A gente vai ter que deixar para um outro momento, mas, por favor, me lembre, Felipe, de fazer esse debate com vocês também. Ele é importantíssimo, é muito legal. De acordo com as necessidades do país. Ok, mas a gente não falou ainda, como com as necessidades do país, mas a gente não falou em nenhum momento do mais importante para o povo decidir o que é melhor para o país, que são as instituições que ele cria, certo? E o presidente, apesar dele ser o presidente, o representante da nação internacionalmente, e o chefe do governo, aquele que coloca os ministros para chefiar as pastas e etc., e direcionar políticas, ele não é o único a decidir isso. As instituições, por exemplo, é a Câmara dos Deputados, é o Senado Federal, é a Polícia Federal, é o STF, são várias instituições que, em conjunto, cada uma com o seu papel, definem o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, ouvindo. Nossa, tá um barulho horrível aqui, né, cara? Os caras resolveram, me desculpa, resolveram cortar grama aqui em frente de casa agora. São elas que definem em conjunto como que isso deve ser feito, ok? O populista normalmente... Frágil sistema partidário. Essa hoje já é mais difícil da gente identificar, por exemplo, dentro do populismo. Entretanto, aqueles sistemas partidários, aqueles partidos principalmente, que se resumem a uma pessoa, a uma liderança, esses partidos normalmente têm a liderança populista, ok? E a gente pode citar alguns dentro do Brasil, né? Não só um, sim, e não só na situação, ok? É que, na verdade, né, Mário, só complementando, o líder populista, ele se sobressai ao partido, as pessoas até esquecem de qual partido ele é. Ele é a figura, né? Ele é a representação de tudo aquilo. Então, para o partido, às vezes, é bom, mas de repente até ruim, né? Porque ninguém nem lembra que ele é de tal partido ou não. Verdade. Perfeito. Enfim, sintetizando, o populismo, ele vem... Tem duas definições muito legais do populismo, só para terminar. Desculpa, Ju. Não, tudo bem, Pode falar. Desculpa. Não, eu que estava olhando ali embaixo, pode falar. A de Cambridge, que é a mais formal, ela fala que é uma prática pública que se utiliza das atividades e das ideias políticas com o propósito de conseguir apoio das pessoas, dando a elas o que elas querem, como, por exemplo, diminuição de impostos e aumento de salário. Só que isso é uma definição muito redutiva, muito simplificada do populismo. Dentro de tudo isso que eu falei para vocês antes, uma definição mais completa desse populismo, como ele agiu principalmente na América Latina, nesse período que a gente está estudando, é a chamada política de massas, em que um líder político forte e popular usufrui do seu carisma para entrar em sintonia com a população, sem pesos e contrapesos institucionais, que seriam essas instituições. Então, ele relega a segundo plano, ele desvaloriza todas as outras instituições em nome do seu ponto de vista, do seu carisma, da sua personificação no poder, ok? Que Vargas fez, muito claramente. Fechou o Congresso, fechou tudo e pronto, se colocou como ditador, saiu do poder e depois voltou com as instituições para o poder que a gente vai ver para frente, ok? Se valendo nem sempre da lógica, mas usando doses fortes de sentimentalismo para causar a comoção necessária da movimentação das massas votantes, ok?
Por favor, pode passar. Aí, gente, pode ler, Max, é só para citar mesmo os governos, porque a gente vai falar do Jânio e do Jango só lá na frente. Pode só ler Exatamente. mesmo. A gente vai tratar do primeiro, Emílio Gaspar substitui Vargas no poder. Depois a gente tem a volta de Vargas como presidente, por eleição, votado, ok? E depois Juscelino Kubitschek. Jânio Quadros e João Goulart ficarão para a próxima aula, certo? Isso, certo. Então vamos lá, gente. A gente vai dar uma revisada agora na era Vargas, mas vai ser papum, ok? Rapidão, como é que o Vargas entrou no poder? Vai no chat, vamos lá. Max, lê para mim, por favor. Leio. Estudamos no primeiro bimestre. Isso. Online, né? Talvez alguns vão ficar em dúvida ainda. A gente não chegou a dar uma aula disso, né, Ju? Não, mas vamos ver se eles lembram. Como é que o Vargas chegou no poder? Olha lá. Golpe Samuel, de 30. golpe de 30. Boa. Isso. Golpe de Estado, a Bianca falou. Isso mesmo, Muito Bianca. bem. Bora, então. Então, quando ele isso, entrou João. no poder, ele instaurou esse governo provisório, que vai de 30 a 34. Como é que se pode ser provisório 4 anos, né, gente? Então, esse período, ele centralizou o poder, eliminou alguns órgãos, né, legislativos, ele foi confrontado pela Revolução de 32 aqui em São Paulo, inclusive é um feriado, 9 de julho, por causa disso. E aí ele apertaram ali para ele então faz uma Constituição, então tem um governo constitucional, que aí vai durar de 34 a 37. Acontece aí a intentona comunista, né? Existe uma ideia de que os comunistas querem tomar o poder, que é o plano Cohen, né? Então tem uma outra característica. Enquanto no primeiro governo o Vargas estava lá, com o poder centralizado na mão dele e criando órgãos muito importantes, mas governando sem ter uma Constituição para delimitar o poder dele da maneira como teria que ser democraticamente, no governo constitucional, com essa Constituição, na verdade, ele começa a mostrar que ele não vai deixar as coisas acontecerem de acordo com o que está ali na Constituição. Então, o que ele faz? Em 37, então, o golpe do Estado Novo, né, é um golpe em si mesmo, né, meninos, a gente fala, né? Um golpe nele mesmo. Isso, e ele faz com que ele acaba ficando mais tempo. Então, olha, gente, o Vargas fica 15 anos no poder, nesse primeiro momento, né? E ele sai em 45, né? Acontece lá o atentado da rua Toneleiros, né, meninos? Certo? Não, isso é em 54. É verdade. Olha, eu trocando, Não, eu sempre faço isso. que a professora está adiantando, ela está passando... É porque eu preciso ir lá para... Ele sai em 45, gente, desculpa, tá? Passa o slide que lá está explicando da Segunda Guerra Mundial. Então, mas é porque eu queria falar uma coisa aqui, mas tudo bem, é porque eu tô lá na frente, já pensando aqui. O que acontece então, gente? Então ele entra em 30, ele sai em 45, mas olha a carinha dele. O que vocês percebem de mudança nessas carinhas aí? Vamos lá, comenta no chat. Lembrando que 37, que é a última carinha dele aí, foi quando ele começa o Estado Novo, uma ditadura. Isso, vamos lembrar que em 30 ele entrou com o golpe que vocês disseram, né? E aí, em 34, vai vir aí a Constituição. Em 32, olha a carinha dele em 32, né, meninos? Isso, a Revolução Constitucional de São Paulo. Ó, a mãozinha aqui, ó. Mãozinha confronto. Assim. O que vocês acharam aí da mudança? O carisma dele foi embora. O que? O Will não ouvi. O carisma dele foi embora. O que mais? Por que ele vai mudando a expressão? Ele se torna de popular a ditador. É isso, Samuel. Na verdade, ele continua popular, né? Sendo ditador. Aham. Ô, gente... Mas ele é o ditador. Não podemos esquecer isso. Então, é uma coisa muito importante para vocês. Se vocês perguntarem para as pessoas mais velhas, da família de vocês e tal, as pessoas, elas gostam muito de Vargas, de forma geral, né, meninos? Muito. Sim. Muito, mesmo ele sendo um ditador. Então, o fato dele ser um ditador não anula ele como populista, tá? E, às vezes, um presidente super democrático não é popular. Porque vocês têm que pensar nas características que o Max disse, tá? Elas não têm a ver, né? Nem com a direita, nem com a esquerda, nem com... né? Tudo bem? Sim. Tudo bem até aí, meninos? Algum comentário no chat? Controla a popularidade dele e tal. Ele controla a mídia.
É exatamente isso que eu ia falar nesse ponto final. É engraçado que muita gente goste dele até hoje, etc., mas é só vocês lembrarem que ele controlava tudo quando ele era ditador. Então, só saía para a população em geral a informação que ele queria que saísse, entendeu? Ele poderia ser odiado no círculo político em volta dele, mas ele era muito querido pelas massas, ok? Tanto que ele vai voltar eleito depois. Por favor, verdade. Pode passar, Ju. Vamos lá, então. Gente, aquela hora que eu falei da Rua da Tentado Toneleiros, que eu errei absurdamente, mas o Will me corrigiu, é porque eu tô com isso na cabeça desde ontem, a hora que a gente tava conversando, tá? Me desculpe. Então, olha o que acontece, ó. O Vargas, ele entra ao lado dos Estados Unidos, né? Na Segunda Guerra Mundial, mas ele tem relações com a Alemanha, certo, meninos? Sim. Certo, Will? Certo? Flertava bastante com o fascismo e nazismo, né? Sim, gente, o Vargas é uma figura, assim, muito polêmica, muito polêmica. Ô, Ju, só para situar eles, pessoal, nesse primeiro governo de Vargas aí, que a gente não está ainda na República Populista, a gente só está retomando aquele momento lá da era Vargas. Está acontecendo ao mesmo tempo a Segunda Guerra Mundial, então o Brasil não para ficar olhando a Segunda Guerra. O Vargas está aqui no poder, está acontecendo as coisas, tá bom? Só para situar. Isso. E aí, a Força Expedicionária Brasileira leva, né, os pracinhos para a guerra. Tem pessoal que fala muito mal da participação do Brasil na guerra, mas não é assim. A gente precisa rever essa questão. É que hoje o foco não é isso aqui. Por isso que eu estava lá na frente, ó. Em 45, né, a guerra acaba com a vitória dos aliados. Então o Brasil estava do lado, né, dos aliados. Com a volta dos pracinhos para cá, na festa da vitória, boa parte da população começa a se manifestar contra Vargas, contra o Estado Novo e a favor de uma democracia. Então, diante das pressões, ele convoca as eleições, concede anistia aos presos políticos. Vocês sabem o que é anistia? Meninos, leiam para mim, por favor, no chat, se eles sabem o que é anistia. Ninguém? Não, sobre o assunto, não. Tá. Então, ele concede anistia, né, que é o perdão, né, dos presos políticos, porque, gente, na ditadura Vargas, ele perseguiu muita gente. Tanto é que ele mantinha relações próximas, sim, ao Hitler, né, às forças do eixo, na verdade, e aí ele perseguia todos os partidos políticos, e nesse momento aí, quando ele é pressionado, o que ele faz? Ele volta atrás, né, convoca as eleições, libera a organização dos partidos políticos, e ele sai do poder, então, em 1945, certo? Sim. E aí, só que ele faz o quê? Gente, o Vargas, ele era de uma família sulista, né, do Rio Grande do Sul, lá de São Borja. Eu recomendo que vocês super leiam sobre o Vargas, porque ele é uma figura icônica, né, gente? Né, meninos? Sim. O Vargas, olha, eu vou falar uma coisa, hein? Se o Vargas tivesse um Instagram hoje, meninos, ele ia ser tipo a Bruna Marquezine de hoje. Sério. Não era, gente? Melhor exemplo de populista. Não é? Não tem. Eu acho que o melhor exemplo é a Anitta ainda, mas ela andou sendo cancelada. Talvez alguém cancelasse o Vargas. Mas, gente, olha o que ele faz. Olha essa charge maravilhosa. Ele indo embora, sentado, escrito lá, me aguarde que eu volto. E nos braços do povo. E como que ele voltou? Nos braços do povo. Então, ele tinha consciência daquilo, tá? O Vargas, ele tinha muita consciência. Agora o William vai falar um pouco do Dutra, depois a gente vai voltar a falar do Vargas de novo. Ok, então, pessoal, ó, começa a república chamada populista aqui. Na verdade, lembrando que o Vargas já era um governo muito populista, né? Só que esse momento aqui, de 46 para frente, é chamado de república populista. O primeiro presidente eleito nesse contexto, a gente vai passar por ele rapidinho, tá? É esse Emílio Gaspar Dutra, tudo bem? Ele disputou as eleições junto com o brigadeiro Eduardo Gomes, e o Eduardo Gomes estava muito ciente que ele ia ganhar, tá? Ele era o braço direito, não, ele era de algum cargo do governo de Vargas, se eu não me engano, o brigadeiro Eduardo Gomes. Depois eu pesquiso e falo para vocês. Enfim, só que aí ele não estava muito popular, esse Dutra. O que Vargas fez? Falou o seguinte, bom, então eu vou apoiar você, só que é o seguinte, você tem que respeitar o que o povo quer e tal, enfim, politicagem. Quando Vargas apoia o Dutra, na hora da eleição, é eleito. Tá? Então ele foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após o Estado Novo. Então as pessoas participaram da eleição, ok? Ele vivenciou as tensões e problemas que marcavam o desenvolvimento da Guerra Fria, por quê?
A Segunda Guerra Mundial já tinha acabado, olha a época aí, de 46 a 51 que ele ficou no poder. Mas uma tal Guerra Fria estava acontecendo, tá? Que é o assunto que nós vamos estudar esse bimestre ainda, tá bom? Ô, Will, deixa eu fazer um comentário rapidinho. Vai. Ô, gente, o Vargas sai, né, por pressão popular, entra o Dutra. Aí você vai falar, Dutra quem? Então, já ouviram falar na Via Dutra? Na rodovia? De onde vem o nome dela? Ela não chama o presidente Dutra, meninos? Sim, é em homenagem, né? Como muitas rodovias, ruas, lugares. Ah, em Indaiatuba tem a Avenida Presidente Vargas. Tem, a Vargas, isso mesmo. É. Só queria fazer esse comentário, porque às vezes a gente não liga, Will. O nome é personalidade histórica. Aí eu queria Sim, verdade. Bem, boa lembrança. Ó, na política externa, o Vargas, o Dutra, ele vai se alinhar aos Estados Unidos nessa Guerra Fria. Só um tópico, né? A Guerra Fria era Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, tá bom? Estados Unidos defendia o capitalismo, União Soviética o socialismo. Vocês vão estudar isso ainda esse bimestre, nós vamos dar uma aula disso. E aí o Dutra, lógico, vai se alinhar aos Estados Unidos, tudo bem? Em 1950, os brasileiros se preparavam para uma nova eleição para presidente da República, tá? E quem vai ser o candidato? Eduardo Gomes de novo, tá bom? E o Vargas. E quem vai ganhar? Getúlio Vargas de novo. Em 6 anos, né? Vargas volta ao poder. Gente, é muito rápido. Como assim? Ele era um ditador, perseguia, matava o opositor, prendia, enfim, e vai voltar para a presidência eleito. Não foi nem golpe, ele foi eleito. Sim, ele vai voltar. Para vocês perceberem como esse cara era querido. Então, se somando, pode passar aí, Ju. O Vargas ficou no poder durante 19 anos. Foi o cara que mais ficou na presidência. Na verdade, o primeiro pessoa a ficar mais tempo no poder foi Dom Pedro II, né, que deu 49 anos, mas ele não era presidente. Isso. Ele era imperador. E depois Getúlio Vargas. Só para vocês compararem aí o poder desse cara. Aí você pode falar do segundo governo, Ju. Então, gente, no formulário, deixa eu já falar para eles, né? No formulário, eu acho que tem 3 questões sobre isso que a professora Ju vai falar agora, tá? Sobre o governo de Getúlio Vargas, o segundo governo dele. Ô, gente, então veja lá. O Vargas entrou por um golpe, ficou no período provisório, depois teve constitucional, depois inventou a ditadura do Estado Novo, né? Implantou a ditadura do Estado Novo, sai por pressão e volta nos braços do povo. Foi exatamente o que aconteceu. E aí, quando ele volta, ele fala, bom, estão me querendo, né? Porque eles votaram em mim. Então, o que ele faz? Aí ele faz um governo assim, ele estimula a industrialização no Brasil. Então, muitas pessoas desse período se lembram do Vargas por causa disso, exatamente. Cria a Petrobras, que é uma coisa super forte, né? Assim, naquele momento é uma bandeira muito forte do Vargas. E a campanha lá do Petróleo é Nosso, né? Só que o que acontece, gente? A gente tem no mundo e no Brasil uma manifestação popular, né, contra as piores condições, contra a piora das condições de vida. Então, olha aqui, nesse segundo tópico aí, a gente está falando exatamente disso, que a vida da população não era fácil, porque a gente tinha inflação. E aí, os trabalhadores passam a realizar grandes paralisações, grandes greves, né? E aí, ele começa a sofrer pressão popular. Vocês sabem que os governantes, eles sofrem muita pressão popular midiática, né, da imprensa. O Max falou sobre a questão da imprensa agora mesmo, o William também citou. E aí, ele faz o quê? Ele nomeia como ministro dele o Jango, que é o João Goulart, que a gente vai falar num outro momento para vocês, que era uma pessoa ligada aos meios sindicais. Que também vai ser presidente, mais para frente. Sim. E aí, o Jango é uma maneira do Vargas, na verdade, retomar essa popularidade, né, gente? Né, meninos, vocês querem fazer algum comentário? Não, é isso mesmo. Ele tem que usar estratégia para se manter no poder. Ele está vendo que, apesar das mudanças que ele faz, criou a Petrobras, a Eletrobras, são coisas que existem aí, pelo menos a Petrobras até hoje, ele estava perdendo a popularidade. Sim, só que, gente, quando você agrada o povo, muitas vezes você não agrada os empresários. Então, olha lá embaixo, ó. A medida gerou oposição dos setores empresariais e dos militares. E o que acontece... Aqui, ó, Ju, rapidinho. Só fazendo um complemento, volta lá. Pode falar. Só voltar lá, fazendo favor. Por exemplo, é legal você pensar, nossa, o presidente aumentou o salário mínimo em 100%, mas isso descontrola totalmente a economia. Não tem como.
Às custas de quê, né? Não só isso, como também a criação das várias empresas, como a Petrobras e etc., tudo isso já traz um baita de um descontrole econômico para o país, né? Nessa redemocratização, por assim dizer. É isso mesmo. Ô, gente, uma coisa que o Vargas faz muito bem. Meninos, vocês sabem de quando é a Voz do Brasil, exatamente? 50 e quando? Ah, não lembro. Mas eu sei que é desde aquela época, né? Isso. Fala pra ele. Gente, ele usava muito bem a propaganda, tá? A maioria dos líderes populistas, assim, usa muito bem a propaganda, né, em torno de si. O Vargas fazia isso, ó. Por isso que eu comparei ele com a Bruna Marquezine, tá? Vamos lá. A Voz do Brasil vem desde 38, ele colocou lá na época do Estado Novo, né? Mas antes voltava como Hora do Brasil, aí depois... Isso, Hora do Brasil, verdade, Max. Não existe mais, eu não sei se existe. E muito legal, para vocês pesquisarem no YouTube, tem trechos, viu, gente? Antigos. Ó, vamos lá, então. A crise, então, se intensifica. A oposição a Vargas cresce, principalmente entre os setores conservadores. Gente, pensa na palavra conservador. Conservador é aquele que quer manter a coisa como ela estava. E aí, o principal porta-voz dessa manifestação é o Carlos Lacerda, que é este homem aí que está na imagem à direita de vocês aí. Um fato acontece, então, que piora a pressão sobre o Vargas. Acontece um atentado contra o Carlos Lacerda, era esse que eu estava me referindo lá, porque eu estava já pensando nesse momento do governo Vargas, e não naquele, a hora que eu estava falando. E esse atentado, ele envolve o guarda-costas do Vargas, que é aí o Gregório Fortunato, que é esse homem que está do lado dele aí, na imagem da esquerda. E aí, gente, aí o negócio fica feio. Por quê? Porque, como assim o Vargas, né, estaria envolvido, teoricamente, porque o Gregório Fortunato era um homem muito próximo, né, meninos? Era um homem, era um... chefe da guarda. Um braço forte, sim, mas eu quero dizer, não era só o chefe da guarda, a gente nem sabe quem são os caras. Sim, hoje, né, mas era o braço direito dele, desde a época da ditadura de Vargas. Era alguém que estava sempre com ele, gente. Então as pessoas falaram, Vargas estava envolvido. E aí isso faz com que caia a popularidade do Vargas, e isso vai culminar no aumento da pressão, né, sobre o Vargas, e o Vargas se suicida. Nesse momento, a capital do Brasil é no Rio de Janeiro, né? Lá é o Palácio do Catete, onde ele vive. Então, ele se suicidou no Palácio do Catete. E aí, tem uma coisa muito louca nesse momento aí. Existem duas versões da carta, né? O Wilson colocou a carta que eu não lembro. Não coloquei. Tá, mas depois eu mando para eles. Existem duas versões da carta, gente, de suicídio do Vargas. Uma datilografada, né, meninos? Sim. E uma manuscrita, onde o Vargas fala, e aí tem uma frase na carta que diz o seguinte: eu saio da vida para entrar na história. E o que ele faz? Exatamente isso. O Vargas se suicida por pressão popular, né, por causa desse atentado, que o nome dele foi envolvido. Ele se suicida com um tiro no peito, né, e o William colocou aí uma imagem do Vargas no caixão. Gente, foi uma comoção. Foi. Acho que tem uma foto do lado. Passa aí. Absurda, olha isso, olha essa mulher desmaiando aí, e aqui embaixo o William colocou a imagem, né, do tiro, dá pra ver, né, essa coisinha, é o tiro, certo, meninos? Sim. E aí, obviamente, e aí o William, se o William quiser falar um pouco da imagem aí da direita, quer falar, Will? Passa aí no slide, mais uma vez. Isso, que eu queria. Esse cara que tá aí olhando o caixão de Vargas seria já o próximo presidente da República, o Juscelino Kubitschek, tá bom? Exatamente. Que é o que nós vamos já falar daqui a pouco. Mas o que é interessante vocês entenderem, pessoal, é que imagina só, tá tendo uma crise do governo, e aí o pessoal só quer que o presidente saia ou sofra impeachment, e o cara vai lá e se mata. Ninguém jamais esperaria um grande finale desse, né? Pelo menos os empresários não esperavam. E aí a população pobre, que é aqueles que elegeram eu ia falar, o Vargas e, na verdade, voltou ele no poder, se comoveram demais. Então, tinha os cortejos, né, do caixão dele pelas ruas do Rio de Janeiro, até ele ser levado no avião, porque ele foi enterrado lá na cidade dele, em São Borja. Foi uma comoção, assim, gigantesca no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Ninguém esperava um final tão trágico assim. Então, nem mesmo o Carlos Lacerda, né? E eu vou, e assim, uma discussão muito interessante, depois
eu vou mandar para vocês a carta do suicídio, para vocês darem uma analisada, né? Que tem essa manuscrita e tem a datilografada, existe uma discussão, né, meninos? Se a datilografada é um documento fidedigno, né, genuíno. E aí, gente, olha a jogada de mestre desse cara no final, né? Ele se suicida e diz assim, eu saio da vida para entrar na história, e ele entra na história. O presidente mais famoso do nosso país ainda é o Getúlio Vargas, se vocês forem pensar historicamente, não na história recente, né, meninos? É isso aí. Sim, com toda certeza. Vamos lá, Will. E aí, pessoal, depois da morte do Vargas, quem fica no poder, acho que 1 ano, não chega nem a ficar 1 ano, é o Café Filho. Pode passar, Ju, tem mais um negócio escrito. Esse cara aí. Lembrando que o Café Filho meio que já tinha traído ele, tá, durante o governo, meio que virou as costas pro Vargas e tal. E aí ele fica um pouco tempo no poder, não se mantém ali muito tempo, e aí tem novas eleições, e quem vence essas eleições é o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, tá bom? Que inclusive tem até um bairro aqui em Dayatuba, que chama Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK, pode passar. Então tenho uma fotinha aí dele, do Juscelino Kubitschek, que ele ficou no poder de 56 a 61. Ok, gente? Então, pense o seguinte, o Brasil ainda está órfão de um presidente, o Vargas tinha se matado há 2 anos atrás. Ai, William, essa expressão foi maravilhosa, preciso falar. Órfão mesmo, porque o Vargas era conhecido como pai dos pobres ou mãe dos ricos, gente. O brasileiro ficou órfão mesmo. Então, o Juscelino Kubitschek tinha uma árdua missão de manter a popularidade e ser querido. E ele vai conseguir, gente. Então, você imagina assim, ó, acabou, a Juliana vai dar risada, acabou uma novela de muito sucesso e entra outra. Para manter o mesmo nível, é difícil. E ele vai conseguir. É verdade, gente. É mais ou menos isso. Muito bom. Pode passar, Ju. Ah, Will, fala para eles dessa imagem aí, para eles procurarem na internet. Não sei se tem. Série? Essa imagem do JK aí é de uma minissérie da Globo que passou nos anos 2000, não lembro exatamente quando, que faz a trajetória toda do Juscelino Kubitschek até o acidente dele, né? Já estou dando spoiler, ele sofreu um acidente, não durante o governo, tá? Nos anos 70, estava tendo a ditadura militar, e ficou uma grande questão, se ele foi assassinado pela ditadura militar ou foi um acidente mesmo, tá bom? Então tem essa grande discussão que ninguém sabe, porque ele era muito popular, então os ditadores tinham receio, sei lá, de repente, dele voltar aí, porque o Vargas já tinha morrido, então para eles um problema estava resolvido, mas o JK estava lá, né? Um presidente muito querido. Sim. Pode passar, Ju. Então, ó, o Juscelino Kubitschek, para entrar no poder, ele tinha na sua campanha um slogan que chamava 50 anos em 5, tá bom? Como assim 50 anos em 5? A ideia dele era fazer desenvolver o Brasil em meio século durante o mandato dele de 5 anos, que antes era 5 anos, tá? Então, quando se fala do JK, sempre as pessoas vão lembrar, pelo menos quem viveu naquele contexto, ou que conheceu alguém que viveu, é conhecido como uma época chamada de Anos Dourados. Também tem uma minissérie chamada Anos Dourados, que fala muito dessa época de Juscelino Kubitschek. Então, se deve o quê? Esse grande momento que as pessoas lembram tão bem de Juscelino Kubitschek. Porque era uma época de desenvolvimento econômico do Brasil, vocês já vão entender que teve o lado negativo disso. Mas teve um grande desenvolvimento econômico, estimulado por causa da industrialização. O Brasil, ó, também tinha sido construído a cidade de Brasília, nós já vamos ver daqui a pouco, no governo de JK. A Bossa Nova estava encantando o mundo, né? Inclusive o Brasil, mas encantando o mundo. Então o Brasil era o país do futuro, ganhou a Copa do Mundo de 58, acho que foi a primeira conquista. O Brasil estava top, gente. O país do futuro, muito bem visto lá fora, criou uma cidade no meio do nada, que foi Brasília, e isso caiu sobre quem? JK, por isso que ele foi tão querido dessa forma. Tá? Então, ao assumir a sua candidatura, ele se comprometeu a trazer o desenvolvimento para o Brasil, porque o Brasil estava muito atrasado pela ideia dele, realizando 50 anos de progresso em apenas 5, né, do mandato. Então, lembre desse slogan, 50 anos em 5. É mais ou menos o que vocês vão lembrar desse slogan se vocês não fizerem as atividades, porque quando voltar às aulas, vocês vão fazer 5 anos em 5, 50 anos em 5, viu, gente? É assim, ó, todas as atividades vão fazer em setembro. É o que ele queria fazer, né, meninos? Exatamente. Dá para fazer e fez, só que as custas de alguma aqui, coisa.
Pode passar, Ju. passar? Pode. Então, ó, no governo dele, na verdade, já era a campanha dele, depois ele colocou em prática. Ele tinha um negócio chamado de plano de metas. Lembrem disso, anota aí, porque tem lá no formulário algumas perguntas sobre essa ideia. Esse programa estipulava 31 metas que buscava promover o desenvolvimento do Brasil. Então, ele tinha esse plano para fazer o seguinte: bom, se eu atingir esses itens, o Brasil vai conseguir crescer aí esses 50 anos em 5. Quais as áreas que ele considerava importante, estratégico para ele? Energia, transporte, indústria pesada e alimentação, tá? Era esses 4 setores. Cadê educação? Cadê saúde? Cadê políticas públicas para... não é políticas públicas, como chama? Políticas sociais mesmo, né? Não tinha nada disso. Então, ele não se preocupava com a população pobre. Ele queria crescer economicamente o país. E conseguiu, tá? Para ele, era somente a partir desses investimentos aí que conseguiria industrializar o Brasil. Houve investimento na construção de rodovias por todo o país. Gente, o Brasil ainda era muito agrário. Então, não tinha tanta rodovia ligando o nosso estado com, vamos pensar, Mato Grosso, Goiás, não existia isso naquele contexto. Então, ele vai investir... Isso, e agora pensem, gente, pensa nisso que o William está falando, é que eu não consigo ver o chat, mas o Max consegue. E comentem, quem é que ia ficar feliz com tudo isso que o William está falando? Com essas construções todas que o William está falando, com esse investimento todo que ele está falando. Pode continuar, Will. É que eu queria que eles interagissem. A indústria. Então, por exemplo, um grande problema que o Brasil sofre até hoje é esse trânsito, né? Esse investimento muito forte nas rodovias, que acabou não investindo em outros... William? Gente, Max? Também a comunicação... Voltou. Agora você voltou. Agora estamos ouvindo. Caiu a internet, eu vi piscando aqui. Cortou no começo, agora voltou. Ó, então eu vou falar. Um problema que o Brasil sofre muito ainda, até hoje, devido a esse forte estímulo na construção das rodovias, é que o Brasil depende exclusivamente dos caminhões para trazer transporte, né? Para trazer produtos, seja o que for, para as cidades, né? Seja nas capitais ou cidades mais afastadas. E o que aconteceu quando teve a greve dos caminhoneiros? Vocês lembram? Nós sofremos nós pagamos um preço muito alto. Por quê? Nós não temos o trem para poder trazer as coisas para a gente de uma forma muito pesada, nós não temos transporte fluvial, e olha que o Brasil tem muito rio. Então, ele investiu só na rodovia. Ou seja, nós precisamos muito desses transportes. Se uma hora parar de novo, nós vamos sofrer de novo. Isso é culpa, né, se a gente pensar, no JK, que não investiu na ferroviária ou fluvial também. Tá? É só um detalhe assim, para vocês perceberem que coisas lá do passado sofremos aqui as consequências quando teve a greve dos caminhoneiros. Porque eles sabem que nós estamos nas mãos deles. Sim, perfeito. Ok? Houve incentivo à instalação de indústrias no país por meio de isenção de impostos. Então, o Brasil não tinha muita indústria, principalmente de automóveis, tá? E aí ele vai fazer isenção de impostos, logo começa a vir um monte de indústria de carro para cá. Ok? O resultado dessa política, ao longo dos seus 5 anos, não poderia ter sido outro. E a produção industrial do Brasil aumentou 80%. Ele conseguiu, gente, então, com esse plano de metas? Sim, conseguiu. Mas olha essa charge aqui, ó. Tem uma pessoa que representa o povo, né? Um chapéuzinho na mão. E aí o Juscelino Kubitschek falando, primeiro o projeto dos automóveis, depois vocês, tá? E aí está escrito aqui um papel que ele está carregando, projeto de automóveis. O que será que significa essa charge? O que vocês acham? Dica, ela está lá no formulário. Pensando no que eu falei, nesse investimento de indústrias, essa charge tem a ver com o quê? O que vocês acham aí? Quem não souber pode perguntar, falar que não entendeu, porque tá no formulário, vocês vão ter que escrever sobre essa charge. Uhum. E é uma discussão super atual, hein, gente? Isso, ó, que ele não priorizava o povo, é a primeira ideia, ele não priorizava o povo. Olha lá em cima, as metas dele. Energia, transporte, indústria pesada e alimentação. Ok, isso ajuda, traz emprego e tudo mais. Mas e a saúde e a educação, cadê? Isso não tá ali, ok?
Então, ele não se preocupava muito com o povo nesse contexto, tá bom? Ele se preocupava mais com o setor econômico. Pode passar, Ju. Aí eu trouxe a imagem de um lugar muito conhecido nosso. Que lugar é esse? Que cidade fica isso? Lembrando que eu falei para vocês que o suicídio do Vargas foi lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Que lugar é esse aí? Brasília, isso mesmo. Felipe, o Brasil estava começando a ter dívida e vai ficar atolado em dívida agora. Eu vou explicar. Pode passar. Então, acho que pode passar que tem mais uma coisa embaixo, não tem? Volta então. Espera um pouco. Então, o Juscelino Kubitschek, uma das metas dele quando ele ia entrar no poder, né, uma das promessas, era tirar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, e jogar lá no meio do nada, se a gente for falar assim, num lugar totalmente ainda inabitável, que é lá no meio do estado de Goiás, tá bom? Então, foi isso o projeto dele. Vamos construir Brasília lá, tá bom? Mas por quê, gente? O que leva alguém querer construir uma cidade, pagar muito, nós vamos ver que o Brasil ficou endividado com isso, lá no meio do estado de Goiás. Primeiro... Quero ver essa resposta deles no chat. Não era uma ideia nova, tá bom? Era uma ideia já do século XIX, que o Juscelino Kubitschek pega para ele essa ideia para jogar lá, tá certo? Tinha até explicando ali um contexto, que já tinha falado que ali era um território legal para fazer isso. Pode passar, Ju. Então, tinha alguns motivos para ele transformar. Primeiro, transformar a capital, aquela região ali na capital. Primeiro, a capital não estava tão vulnerável em caso de guerra. Por exemplo, se viesse uma guerra e o Brasil tivesse como capital o Rio de Janeiro, as tropas, não, como eu posso dizer, os submarinos que vão vir, os navios que vão vir do mar, já atacam a capital, acaba com o país, porque toda a sede do país está lá no litoral, tudo bem? Agora, no centro do país, pelo menos lá nos anos 50, era um pouco mais difícil de chegar. Beleza? Pode passar. Esse era o primeiro argumento dele. A pressão popular sobre o governo seria menor. De difícil acesso, verdade, Felipe. Logo, as pessoas não tinham como fazer manifestações, não tinha, tá? Hoje é mais fácil. Gente, não tinha como fazer manifestações lá no Palácio contra o governo. Tudo bem? Pode falar, Ju. Pensou se fosse em São Paulo, a capital? Já pensou, Max? Nossa, seria uma loucura todo dia jogar pedra lá, o pessoal. Exatamente. Isso aí, mas é muito legal você ver que essa é uma das preocupações, né? Você vê como que a política no Brasil ela vai se desenvolvendo por interesses de um setor e não os interesses daqueles interesses que deveriam passar pelas instituições, como a gente estava falando no começo, entendeu? É muito interessante. Exatamente. Então, vamos pensar. A capital não estaria tão vulnerável em caso de guerra, a pressão popular sobre o governo seria menor, porque não ia ter como as pessoas irem para lá para fazer protestos e tal. Hoje tem, a gente sabe que tem, tá bom? Mas nós estamos falando ali dos anos 50, comecinho dos anos 60, beleza? Então era mais difícil. Pode passar. E outro motivo, a nova capital iria contribuir para a ocupação do interior do Brasil. E ajudou, certo? Por quê? Naquela região toda não era muito habitada, e aí começou a levar gente para lá. Muita gente, inclusive os trabalhadores que foram para lá para construir. Pode passar, Ju. Entenderam isso? Vai ter no formulário também esses argumentos. Então, a construção de um sonho. Apesar das críticas de políticos, como o Carlos Lacerda, olha aí o Lacerda de novo, protestando, né, sendo contra o presidente. Ele era o opositor do Vargas, fez o Vargas se matar, digamos, né, não fez o Vargas se matar, mas é um dos motivos. E agora ele era contra de novo, o JK está criando uma cidade lá no meio do nada e gastando. Tudo bem? Só que a população, de certa forma, gostou disso e a oposição aprovou o plano e deu carta branca para fazer. Beleza? Então o Congresso aprovou, foi aprovado lá no Congresso. O projeto para a nova cidade foi escolhido através de um concurso. Então é o seguinte, algumas pessoas, arquitetos, urbanistas e tal, fizeram planos de como seria essa cidade. Então quem ganhou isso? O Lúcio Costa, ok? Que é cadê aqui? O plano vencedor foi do arquiteto carioca Lúcio Costa, enquanto Oscar Niemeyer seria responsável pelo projeto dos edifícios. Tá bom? Então, aquela imagem que eu mostrei agora há pouco ali para vocês e outras coisas construídas lá em Brasília foram criadas por esses dois. Tudo bem? Assim começou a mobilização de materiais, trabalhadores, recursos para erguer essa cidade no deserto, né, entre aspas. Todas essas ações eram comandadas pela empresa Nova Cap,
que era a empresa responsável, presidida por Israel Pinheiro. A estrutura principal de Brasília, o chamado Plano Piloto, ficou pronto em apenas 4 anos. Gente, uma cidade erguida no meio do nada, ficou pronta em 4 anos. Calcula-se que a cidade tenha atraído cerca de 60 mil operários vindo de todo o Brasil. Então tem até uma foto aí. Ô Ju, lê pra gente o que está escrito nesse... Eu estou pelo celular, não estou conseguindo ler. Brasília, a nova capital do Brasil. Alguns contra, muitos a favor, todos beneficiados. Isso. Aí está escrito do lado, Fundação Casa Popular, Programa Habitacional Juscelino Kubitschek. Obrigado. Então, ó, esses trabalhadores, como esse cara que está aí, ficaram conhecidos como candangos, tá? Para abrigá-los, foram construídos barracões com estruturas mínimas de comodidade, né? Em 57, o entorno de Brasília já contava com mais de 12 mil habitantes. Então, essas pessoas não moraram na cidade de Brasília em si, moraram nas cidades satélites, que chama, né? E essas cidades em volta de Brasília, até hoje, sofrem um grave problema de pobreza, tráfico de drogas, tá? Porque não teve uma política de ajudar essa população pobre que foi para lá para construir, tá? Esses candangos aí, beleza? Então, ó, uma coisa que aconteceu há 50 anos atrás ou mais, né, no caso, ainda sofre consequências da falta de políticas. Pode passar. Isso é muito legal. Tem o projeto da cidade de Brasília, acho que esse aí é o projeto do Lúcio Costa, né? Acho que é. Se não me engano. É, porque o do avião, Oscar Niemeyer é mais os prédios. Sim. Mostra, ela tinha um formato, tem, né, um formato de avião, mostra o atual. Tanto é que hoje em Brasília você fala, ai, fulano mora na Asa Norte, fulano mora até hoje, né? Isso mesmo. E como ela ficou depois, passa aí pra gente. Ok? É uma cidade muito moderna, né? Imagina naquela época, gente, nos anos 50, na verdade ela foi inaugurada em 61, os anos 60, algo tão moderno assim no Brasil que ainda estava tão atrasado, né, digamos. Por isso que esse cara foi amado mesmo. Pode passar, Ju. Ainda com muito a fazer, a nova capital foi inaugurada nos anos 60, lá, 21 de abril de 1960, em meio a uma grande festa. Nos anos seguintes, ministérios, embaixadas e demais órgãos deixaram o Rio de Janeiro, então muita coisa tinha ficado lá no Rio, aí deixou, acabou, a partir de agora, tudo em Brasília. E aí ele inaugurou de fato, oficialmente. 6 meses antes do fim das obras, a verba destinada à construção de Brasília havia terminado. E aí, sem conseguir empréstimos ao FMI, o presidente vendeu títulos da dívida pública e emitiu moeda. Esses dois fatos, aí acabou com a população pobre, né? Esses dois fatos acarretaram o aumento da inflação e do custo de vida. Percebeu isso, gente? Então, ele vai construir Brasília, e eu acho, se eu não me engano, se não for até hoje, mas nós pagamos um preço muito alto por essa construção, tá? Em 69, já tinha acabado o governo dele e tal, calcula-se que Brasília teria custado, olha isso, gente, 45 bilhões de dólares. Imagina só a dívida que o Brasil enfrentou para construir essa cidade, para abrigar os nossos queridos políticos. E isso, desculpa, Will, isso vai trazer um próximo debate, que vai ser o da nossa próxima aula, inclusive, que é um debate por cuidado do gasto público, para onde foi o dinheiro, corrupção e tal, que vai ajudar a eleger o nosso próximo presidente. A gente vai tratar na próxima aula disso, né? Mas, enfim, era só essa observação. Desculpa, é você agora, João? Isso. Pode passar. Aí tem alguns trabalhadores, né, construindo lá a cidade de Brasília. Os trabalhadores também sofriam pressão de todos os tipos. Por quê? Vamos lá, gente, você tem que entregar essa obra, eu tenho que inaugurar ainda no meu governo. Porque o medo do JK era ele começar no governo dele, e aí o próximo presidente inaugurar, como acontece, né, viu? Algumas vezes aí. Só que não, ele conseguiu inaugurar no governo dele mesmo para trazer mais benefícios para a imagem dele ainda. Ok? Ó, desde a jornada de 2 turnos até a retenção de pagamento e cortes de água, esses caras sofreram, tá bom? Análogo a trabalho escravo, a gente pode dizer, gente? Quase, né? Sim. Péssimas condições. Não havia equipamentos de proteção específicos e estima-se que mais de 3 mil operários tenham morrido durante as obras. Eu procurei isso em algumas informações e eu fiquei bem chocado com essa informação aí, porque mostra as péssimas condições de trabalho.
William? Max, ele caiu? Não, eu só peguei meu carregador aqui, que meu celular vai acabar a bateria. Pode passar. Eu não vejo vocês. Deixa. Aí são algumas imagens aleatórias. Pode ir falando, Ju, que eu trouxe da inauguração. Max, você não quer falar um pouco? Bom, gente, o Max, eu não sei cadê ele. É só para vocês verem que, assim, eu não sei como é que vocês veem... Pode falar, pode continuar. Eu não sei como é que vocês, alunos... Vocês sabiam que Brasília foi criada? Max, lê o chat para mim. Vocês sabiam que Brasília foi criada intencionalmente? Intencionalmente? Eles sabiam, Max? Sim. Todos colocando que sim. Então, porque antes de Brasília, a capital tinha sido no Rio. E antes do Rio, vocês lembram a primeira capital? Eles lembram, Max? Vamos lá, pessoal. Salvador. Isso. Então, de Salvador para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Brasília, tem uma grande diferença, né? Então, assim, nossa, foi criada intencionalmente. Então, olha o povo lá, né? Vendo, né, o Congresso Nacional. É um monumento super... Inclusive, o Niemeyer, ele entrou para a história como um dos grandes artistas, né? Porque no arquiteto era um artista esse homem, né? Max, quer fazer algum comentário? O meu comentário é em um outro âmbito. É muito legal a gente ver que dentro dessa política desenvolvimentista, né, que eles chamam a política do JK, ele acabou favorecendo a construção de rodovias no país, né? Então, ele incentivou muito o projeto dos automóveis, né? O projeto de carros no país, e deixou em segundo plano um projeto que até o final do Império era focado em utilizar ferrovias. Para vocês terem uma ideia, eu fiz a pesquisa aqui, e o custo médio de carregar 1 tonelada em produtos pela ferrovia, ele é de R$259. O custo para você carregar essa mesma 1 tonelada de produtos por caminhões, ou seja, em rodovias, por ferrovias ele é de R$49. Por caminhões ele é de R$259. Isso é muito importante. A mesma tonelada, pessoal. Ô, Max, isso que você está falando... gente, isso que o Max está falando é muito importante, porque o William falou aquela hora... Porque, assim, a gente acha... Eu, quando era mais nova, não sei vocês, meninos, vocês tinham noção, assim, a gente acha... ferrovia é uma coisa arcaica. A gente não tem essa visão, Max? Sim. Até hoje, aqui no Brasil, se vira museu, né? Vira assim, quando a pessoa faz... Não, é verdade. Gente, coloca no chat, o que vocês pensam disso? Eles têm essa visão, Max, do que você está falando? Os países mais modernos do mundo utilizam as ferrovias até hoje, né? Então, gente, E para vocês terem uma ideia, na época do Império, o Brasil já tinha, quando Dom Pedro ainda estava no poder, em 1888, vamos colocar aí, o Brasil já tinha 10 mil quilômetros de ferrovia. Hoje, o Brasil tem 29 mil quilômetros de ferrovia, para vocês terem uma ideia. A malha de ferrovia do Brasil, ela é menor do país inteiro. Ela é menor do que a malha ferroviária do Japão, que é do tamanho do... E olha o tamanhozinho do Japão, né? Nossa! Para vocês terem uma ideia. Então, você imagina, tudo isso encarece os produtos que a gente vende para o exterior, deixa o país ser menos competitivo, para você ter uma ideia, e isso foi estabelecido no momento que esse cara optou por carro porque era mais bonito, mais moderno, fazia mais bem para o governo dele, parecia mais legal, ok? Não foi feito isso tudo. Isso é também uma característica de governo populista. O cara fazer porque parece que fica melhor para a imagem dele, e não porque é mais eficiente, melhor a longo prazo, ok? E é por isso que eu falei lá da euforia, né? Então o Brasil está vivendo uma época de grande euforia. Construção de Brasília, ganhou a Copa do Mundo, acho que a TV já estava chegando no Brasil. O Getúlio não. O Juscelino Kubitschek, ele ganhou muito com a imagem dele, com muitas novidades que estavam acontecendo, né, no final dos anos 50 e começo dos anos 60. Sim. Mas não pensou na população mais pobre, não pensou em quem foi lá construir, que até hoje essas cidades satélites, como eu falei, sofre as consequências, né, dessa pobreza ali em volta, porque você esconde, né? A hora que você olha Brasília, linda, em volta... Isso. É muito legal porque é histórico, né? É o desenvolvimento, mas para quem? A gente vê isso desde a República Velha. A gente vai desenvolver com os barões do café, mas para quem?
A gente vai desenvolver na época do Getúlio Vargas, mas para quem? Getúlio Vargas ainda traz como forma de se proteger, de se promover, medidas trabalhistas, Carta del Lavoro, salário mínimo e por aí em diante. Mas todos os outros é um desenvolvimento sem pensar para quem. Como que a gente vai sustentar esse desenvolvimento se o povo não está sendo beneficiado por esse desenvolvimento também? Entendeu? Desculpem, podem continuar. Só coloquei a Essa imagem é uma pra frente. foto do presidente Juscelino Kubitschek no dia da inauguração de Brasília. Então, ele ovacionado aí pelo povo que estava ali. Felipe, pergunta do chat. Então, o transporte por ferrovia é mais barato que o transporte por rodovia. Imagina, por exemplo, vamos pegar como exemplo bem básico, o metrô em São Paulo, que você anda a cidade inteira com, hoje, acho que é 3,20, né? Tá? Acho que é 13 e pouco, eu fui em janeiro lá, paguei. 3 e pouquinho. Imagina você pegar um Uber para fazer o mesmo trajeto, ou você pegar o seu carro, colocar gasolina, colocar manutenção, IPVA, tudo isso para fazer o mesmo trajeto que o metrô faz. Em São Paulo, eu não tinha carro. Porque se você mora próximo ao metrô, não tem por que você ter carro para você se deslocar em São Paulo, pela via de metrô da cidade de São Paulo. Imagina isso para o país inteiro. Imagina se tivesse um metrô que ligasse São Paulo a Brasília, como seria muito mais fácil a gente fazer protesto lá em Brasília, por exemplo. Isso o trem-bala. Sim. O trem-bala que o Levi Fidelix toda vez promete que vai fazer quando tem campanha presidencial. Que São Paulo, Campinas, teoricamente, teria que ter ficado pronto para a Copa, né? E o papel saiu. Mas, enfim, isso só a gente está falando do turismo, de você conhecer o resto do Brasil. Quem aqui saiu para outras partes do Brasil? Tem gente no país que não saiu para outras partes do próprio Brasil, ok? Agora, para o transporte de mercadoria, tem um problema. Ela é mais cara para implementar, para você fazer a ferrovia, ela é mais cara. Então, na hora de você passar o trilho, nivelar a estrada de ferro, por assim se dizer, ela sai um pouco mais cara. Só que o custo disso ao longo do tempo, ele é muito menor e ele é muito mais eficiente, exige menos manutenção. Imagina um caminhão passeando com uma tonelada de produto aí no asfalto, é lógico que vai afundar o asfalto. Sem contar a questão ambiental, né, Max? E o combustível. Exatamente. Para encerrar a aula, gente, eu coloquei essa charge aqui, que também está no formulário, para a gente conversar, eu ajudar vocês aí. Então, lê para a gente, Lu, que está melhor para você ler. Meta de faminto. O JK pergunta. Você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. O que mais você quer? O Jeca responde. Um prato de feijão brasileiro, seu doutor. E aí, gente, o que você entende desta charge? Essa charge, se eu não me engano, é daquele contexto, Juliana? Eu peguei aqui, tem a fonte. Sim, lá. Uma história do Brasil através das caricaturas, 1840, 2001... Ah lá, o plano de metas, ó, como estão as metas. Mas é o plano de metas dele. Olha o que o Felipe colocou. Nem todo mundo tinha dinheiro para comprar automóvel, perfeito. Se hoje um automóvel é caro, você imagina lá no começo dos anos 50, começou a chegar aqui, né? E isso é uma discussão super atual, né, Max? Porque o Felipe... Se até hoje é caro, você imagina naquele momento que estava começando as indústrias de automóveis aqui no país, o valor que era. Então, e até hoje a gente discute o que é importante os nossos representantes políticos investirem, né? Até hoje, porque será que é mais importante investir em algumas indústrias, em algumas coisas, do que nos programas sociais? É uma coisa para a gente pensar. É isso mesmo. Ó, ele não investiu em nada visando a população mais pobre, pelo contrário, causou inflação. Você sabe o que é inflação, gente? Aliás, é uma coisa que nós sofremos até hoje. O que é inflação? De modo geral, tá? Eu também não sou expert em economia, não. A gente vai estudar bastante inflação agora mesmo. É bom que eles saibam mesmo o que é. O nosso milagre. Inflação. Max. Os preços exorbitantes. Exatamente. Mas é preços exorbitantes. Mas por que eles ficam exorbitantes? Alguém sabe dizer? Aqui explicou alguns motivos do porquê que a inflação foi lá em cima. O cara começou a emitir mais moeda, o Brasil estava com uma dívida enorme, alguém tem que pagar esse preço. Ô, gente, a desvalorização do dinheiro, isso mesmo. Por exemplo,
R$10 há 10 anos atrás é o mesmo que R$10 hoje? Eu digo o poder de compra dele. Gente, pensa no dólar. Quanto tá o dólar agora, meninos? Eu não sei. Também não sei, eu não Tá comprei essa 5, semana. tá? Peraí. Já Isso tá 5, Max? faz tempo que tava, cara. Deixa eu ver. Enfim, mas é Faz legal tempo que eu essa não vou questão pra da Disney. desvalorização do dinheiro, né? 5,40 já. Faz tempo que eu não vou Então, pra Disney. É isso. R$10 hoje não é a mesma coisa que R$10, Não é o é. mesmo, digo, poder de compra, né? Ou então você vai no mercado. Vamos pensar, com R$100 hoje, você tem que fazer malabarismo para conseguir comprar algumas coisas aí, pelo menos para sua semana. Gente, vocês que não é dois a mesma lembram, coisa vocês que são bem mais R$100, né? jovens que eu. Mas vocês lembram quando uma Coca-Cola de 2 litros dava para comprar com R$1? Sim, R$2? 99 centavos, para ser mais exato. Era, tinha na tampinha, né, Max? Sim, preço sugerido. Pode perceber, gente. Se vocês pesquisarem quantos que eram... Isso que eu ia falar, Felipe, salário mínimo. Há um certo tempo atrás, o salário mínimo, quanto custava, tem um valor, vamos supor, uma época aí, R$300. Você vai falar, nossa, como que alguém vivia com R$300, mas o poder de compra desses 300 era um pouco maior, né? É diferente se for hoje. É complicada essa questão aí de inflação. E é uma coisa que nós sofremos muito e que eu tô com muito medo de agora estourar na gente nesse segundo semestre, começo do ano que vem, por causa dessa pandemia. Então, nós mesmo, nós aqui, professores, nós, pessoas pobres, acredito que muitos de vocês também, nós vamos sofrer pra caramba. Isso mesmo, perfeito. Olha lá os meninos falando que querem voltar no tempo para comprar a Coca mais barata, Marcos, olha lá. E assim, ó, o Felipe tá perguntando... Ô, Gil, rapidinho, só vamos despedir, aí depois a gente continua falando, só para parar de gravar. Isso, porque eles estão perguntando aqui. Ó, gente, eu vou parar de gravar então a nossa aula. Quem quiser, revise para conseguir responder o formulário. Tem bastante material que tá lá no formulário para ajudar nisso. Essa aula vai estar também, os slides, eu vou postar lá daqui a pouco, para vocês consultarem. Nossa, eu tô amando as perguntas do chat, gente. Olha lá, Max. Sim, nota de 200.